Boa noite. Está no ar a TV Escola Multimeios Didáticos. Hoje vamos falar sobre gêneros textuais. Bom, da constante necessidade de comunicação entre os humanos, surgiram os gêneros textuais. Eles estão em todos os tipos de comunicação e não podem ser numerados. Mas mesmo sendo inúmeros, podemos identificá-los pelas suas particularidades, como a apresentação, o conteúdo e outras características. E no programa de hoje vamos abordar o resumo, o memorando, o ofício e o gráfico. Bem, o resumo é um gênero textual em que pede duas habilidades, a síntese e a objetividade, pois é um texto onde deve ser apresentado apenas as ideias originais do texto resumido. Para fazer um bom resumo, é necessário fazer uma boa leitura do texto e selecionar os fatos importantes. Porém, é necessário manter a linha do texto original. No resumo, não deve ser usado linguagem difíceis, mas sim claras e concisas. Deve conter opinião pessoal e nem frases do autor. Para dar exemplo de um resumo, eu vou narrar a história de Adão e Eva, que está registrada no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Deus criou tudo nos céus e na terra. Ele formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra. E da costela de Adão, Deus criou a primeira mulher, Eva, e a entregou a Adão para ser sua esposa. Eles foram criados com mente e corpo perfeitos. Eles moravam no Jardim do Éden, um lugar muito bonito, onde havia árvores frutíferas, rios e animais. Deus falava diretamente com eles e os ensinava, dando a eles a garantia que, se eles fossem obedientes, viveriam para sempre. Deus mostrou a eles uma árvore no meio do jardim e disse que eles não deveriam comer de tal árvore. Se comessem desse fruto, eles morreriam. Um anjo invejoso se rebelou contra Deus. Esse anjo é Satanás, o diabo. Satanás enganou a Eva, dizendo que se ela comesse do fruto, tornaria uma mulher sábia como Deus. Eva comeu do fruto e deu a Adão. Ele também comeu. A vida tornou-se difícil para eles e para seus filhos. Eles foram expulsos do paraíso, envelheceram e morreram, assim como Deus havia lhes avisado. Boa noite, sou Maria José, educadora e cursista. Estou aqui para falar um pouco da comunicação interna dentro de uma empresa, através de memorando. Tudo na vida começa com uma boa comunicação, seja ela formal ou informal. A comunicação interna é uma estratégia para a empresa criar um clima de organização entre os funcionários e patrões. A empresa com uma boa comunicação fortalece a equipe de trabalho e dá qualidade dos seus produtos. A comunicação através de memorando acontece quando há uma formação breve ou uma solicitação com formalidade. E isso fortalece a equipe de trabalho, principalmente quando a equipe de trabalho se trata de uma promoção ou execução de um projeto criado pela equipe. Enfim, o memorando traz informações bem sucinta e precisa, e é um ofício sem muita formalidade, que restrita somente o necessário. Memorando 01, exemplo. Em 3 de julho de 2017, assunto: solicitar o transporte ao senhor secretário de transporte. Nos termos deste, vem solicitar do vosso senhor chefe de transporte um ônibus para realizarmos uma viagem para Diamantina, no dia 10 de outubro de 2017, para um grande passeio na Semana da Criança, no qual iremos disputar um jogo de futsal Minas Nova versus Diamantina, que acontecerá nesta data. Atenciosamente, Maria José Souza Silva Rocha, professora de Educação Física. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre o ofício. O ofício é uma correspondência oficial enviada de funcionários e autoridades públicas.
O tipo mais comum de ordens e também correspondências oficiais é o ofício. Seu destinatário, no entanto, não precisa apenas outro órgão público, mas também pode ser pessoas particulares. O conteúdo do ofício costuma ser de matéria administrativa, mas também pode vincular coisas de caráter social, oriunda e outras coisas. O ofício, ao fazer ele, a pessoa não pode usar gíria, também tem que tomar cuidado com não falar palavrões e também tem que ter uma linguagem culta, evitando assim a linguagem coloquial do dia a dia. Agora nós vemos um exemplo de um ofício onde uma pessoa pede a permissão para utilizar um local. Vamos ler. Ofício número 1 de 2017, Minas Novas, 20/6/2017, ao senhor Reinaldo Alves. Senhor Reinaldo Alves, eu, Felipe Augusto de CPF tal, solteiro, residente e domiciliado na rua Dr. Vicente Mário 14, estudante, solicito a permissão do senhor para utilizar o ginásio poliesportivo Ademir Macedo de Minas Novas para realizar um evento esportivo no dia 3 de março de 2017. Atenciosamente, Felipe Augusto, técnico do FAAC Esporte Clube. Então nós vemos que o ofício ele deve ter a numeração do ano, que todo ano zera, desde o 0. Também deve ter o local e a data. Também deve ter o texto, que a pessoa está falando, o nome da pessoa que está enviando o ofício, a assinatura dessa pessoa e o cargo que ela ocupa. E também deve ter um agradecimento, no caso foi colocado atenciosamente. Então esse é apenas um exemplo de ofício. Boa noite, meu nome é Reinaldo e eu estou cursando multimeios didáticos. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre gráfico. Bom, mas para dar alguns exemplos de gráfico, eu primeiro preciso explicar o que é gráfico. Bom, gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos, de maneira diferente, assim facilitando a compreensão dos mesmos. Existem vários tipos de gráficos, como por exemplo, o histograma, o de setor, de linha, de barra, de inspeção, área, rosca e radar. E também o gráfico de coluna. E os mais utilizados são os gráficos de coluna, de linha e circulares. Os principais elementos são números, títulos, fonte, nota e chamada. Vamos ver aqui agora alguns tipos de gráficos. Veja só na tela. Na tela agora nós estamos vendo o gráfico histograma. Esse gráfico é parecido com o gráfico de colunas em vários aspectos, pois sua construção é praticamente igual, mas seu cálculo é feito pela área do retângulo representando no gráfico. Geralmente não apresenta escala vertical, somente o eixo horizontal que representa a variável analisada. A área pode ser calculada em porcentagem. O gráfico é utilizado para amostras grandes e variáveis numéricas. Segue agora por imagem exemplos de outros gráficos. Este foi mais um TV Escola. Agradecemos a todos pela presença de vocês, por nos assistirem. Muito obrigada. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Obrigado.